Se diz que artista não morre, e realmente artista não morre. Não morre, porque quem é artista bota muita energia da sua vida em cima do seu trabalho. Tem uma paixão muito grande. Então essa energia não é de um dia para o outro, ninguém é artista de um dia para o outro. Então essa energia de 50 anos e que Deus me dê um pouco mais de vida para me poder ter mais conhecimento e poder passar isso, eu acho que é o que eu vou deixar. Quando eu tinha 15 anos, 16 anos, eu sempre pensei, né, que era a época que Paraty estava começando a ter essa visão do turismo, né, das pessoas chegarem em Paraty e quererem comprar alguma coisa aqui, que era uma cidade assim, onde vivíamos somente nós, né? Tinha muita dificuldade de chegada até Paraty. E então eu sempre tive intenção, com essa chegada dessas pessoas também me incentivou a querer criar alguma coisa para poder apresentar, como paratiense que sou, a essas pessoas que chegavam aqui em Paraty, que queriam coisas antigas, objetos antigos, né? E a arte também está nesse patamar, né? E foi aí que me interessei. E a coisa foi por acaso, porque, na realidade, Paraty nunca teve uma cultura de cerâmica. O único registro que Paraty tem de cerâmica são dos índios Goianazes, numa arqueologia que foi feita na Toca do Caçununga, e lá sim tem um pequeno registro de índios que fizeram a cerâmica naquele local. Mas a comunidade, a sociedade de Paraty nunca teve um centro cerâmico desenvolvido, né? E então não era daqui de Paraty que eu poderia beber dessa cultura. E por acaso chegou aqui em Paraty umas peças de cunha, trazido por um comerciante que tinha 5 mulas, que trazia todo final de semana materiais que eram produzidos em cunha para vender aqui em Paraty, porque aqui nós tínhamos dificuldade. Então ele trazia saco de feijão, saco de arroz, saco de milho e vendia a granel para as pessoas da roça, que não tinha isso plantado, vendia e fazia o seu comércio. E ele vendo também esse desenvolvimento de Paraty, essa chegada, as primeiras chegadas dessas pessoas de São Paulo, principalmente, com interesse de comprar coisa velha, ele começou a trazer umas obras de cunha. Por exemplo, me trouxe essa obra num cargueiro dele de mula para vender aqui, como peça antiga. Essa sim, essa peça aqui é um cuscuzeiro, feito à mão pelas antigas paneleiras de Cunha. Lá, Cunha teve uma tradição de cerâmica, né, que chamadas paneleiras. Então, eram as mulheres que faziam os seus utilitários para servir a comunidade, não como obra de arte. E quando eu olhei essa peça, eu olhei o formato dela, o tato dela, a arquitetura, me encantou muito. Eu falei, aqui é que eu vou pesquisar. E fui a Cunha fazer uma pesquisa, né, e encontrei lá as últimas remanescentes desse processo cultural das paneleiras. E foi aí que eu aprendi a olhar melhor a cerâmica, foi aí que eu aprendi a ter interesse pela cerâmica. Então ele era muito inquieto, mesmo muito novo. Queria aprender como era a cerâmica feita de panelas, assim, mas ir além. E foi devagarinho indo, assim. Não havia ceramista, não tinha argila, não é um lugar para cerâmica, não era. Agora com ele
teve transcendência, se firmou um tipo de trabalho que é muito expressivo, muito valioso. Ele trouxe isso. Então, a partir desse momento, ali, Dalcy e Luiz, eles começam a produzir a cerâmica, né, em argila, né, moldada, né? Só que era uma referência, sim, mais ligada ao momento histórico de Paraty na época, né? Assim, ainda aquela herança um tanto próxima, né? Que eram praticamente as cerâmicas utilitárias que as pessoas usavam nas casas, os potes de guardar água, os cuscuzeiros de fazer cuscuz, os vasilhames dessa época, entendeu? E havia, o que era muito interessante, uma queima, um dia de queima dessa produção dele num forno a lenha ainda, nesse local. Isso geralmente era nos finais de semana, num sábado. E ali eles conseguiam reunir toda a juventude, as crianças. Então, a queima não ficou só num evento particular, pessoal, né, da finalização do objeto, mas também num processo educativo, porque iam muitas crianças para lá, inclusive eu ia junto com o grupo do chamado Jopacol, Jovens Paratienses para a Coletividade. E algumas, também tem que comentar, algumas durante a queima se perdiam algumas peças. Então ele fazia, ele doava essas peças para as crianças brincarem. Então era uma festa danada, né, lá naquele momento, cada um com o seu potezinho de barro, com a sua ânfora, enfim, para levar para casa. Com Carlos Cermelli, com Luiz Rebelo, o Natalino, fizemos uma movimentação que me lembra que pode ter sido uma das primeiras manifestações de artista local criando o seu próprio evento, né? E então isso eu me sinto orgulhoso de ter participado desse início, né? Fazendo toda essa trajetória e de ver Paraty hoje num desenvolvimento, uma cidade internacional, onde a gente hoje temos uma visibilidade internacional que é muito importante no respeito, na segurança, no olhar de uma sociedade diferente de Paraty, né, ou diferente do Brasil, em relação ao nosso trabalho. Dalcy é uma pessoa muito especial. Acho que de todos os primos é o que tem mais identidade especial. Talvez por ter um envolvimento com a arte, tenha conseguido transformar a alma numa coisa muito forte, que é o essencial para todos. Mas, em especial nele, é um elemento agregador e forte demais para não ser criativo. A arte da cerâmica do Dalcy é inesgotável. A cada dia ele cria um olhar novo, uma identidade nova, uma perspectiva nova e um uso diferenciado. O artista tem que estar sempre em busca, o artista tem que estar sempre provocado, né? Então, as mudanças existem, né? Eu, por exemplo, essa peça que eu estou fazendo aqui agora, né? Eu posso falar que eu demorei 50 anos para fazê-la, porque eu nunca fiz. Ela é a primeira, ela é única. Então, se eu estou fazendo agora, por que eu não fiz ela há 30 anos? Por que eu não fiz ela no início? Porque eu não tinha esse conhecimento. Eu não tinha essa relação que eu hoje tenho, né? Quando uma pessoa chega aqui no ateliê, que admira muito o meu trabalho, fala, poxa, mas como você é criativo, né? Então, por que criativo? Criar é um desenvolvimento, é um estudo, é uma prática, é uma vivência, né? Então, eu criei várias linhas dentro do meu trabalho, que dentro dessas linhas eu posso dar vários traços. Posso criar vários traços dentro dessa linha. Então, são linhas, eu vou criar aqui, eu vou criar ali. Então, eu tenho um mundo muito aberto,
Então eu criei vários traços e linhas que hoje estou mais confortável nessa criatividade. O Dalcir é um artista que ele é inquieto. Ele trabalha o dia inteiro e então tem a transpiração, tem a inspiração, mas a inspiração depende mesmo da transpiração. Alguém já disse isso, não me lembro quem, mas ele trabalha muito e essa prática é que faz você enxergar novos caminhos para o seu trabalho. Então ele tem várias séries de trabalho no ateliê, isso é fantástico. Então, nós não podemos falar do Dalcir se a gente não falar em arte, em obra única. Então, Dalcir é único para Paraty e tem uma trajetória de criar obras únicas. Então, sim, durante uma geração que, lá na década de 70, que ninguém falava em arte, falava-se em cultura, claro, né? Mas ninguém falava em arte. Então, Dalcir foi um dos primeiros a se lançar como um artista, a se acreditar como um artista. Então, isso é importante, se posicionar como um artista e se acreditar como artista. Então, que esse é o legado que ele vai deixar para a cidade dele. E qual é o legado que ele pode deixar para a cidade? Eu acho que ele é o ceramista mais importante que temos em Paraty. O mais importante, ele tem mais uma continuidade de obra. E ele ele é professor, né? É professor, ele dá aula, ele tem muita gente que já participou do que ele faz e participa do que ele faz. Ele é muito integrado na sociedade de Paraty. E é um cara de Paraty, né? Eu tenho muito carinho pelo Dalcir, gosto muito dele. Espero que ele tenha todo o êxito dentro dessa exposição. E eu acho que vai ser bem recompensador para ele tudo isso. Torço por ele. Assim, eu gostaria de agradecer pelo trabalho que ele realizou, além de ser da sua produção pessoal, mas também educativo, né? Assim, de despertar a gente a importância da obra de arte e das técnicas de fatura. Que ele continue sendo feliz com a arte que ele escolheu para viver. Eu acho que esse é o legado mais importante para ele e para os descendentes dele.